Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, espero de coração que todos vocês estejam ótimos e super animados para a aula de hoje. Bom, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a introdução à manipulação de dados, tá? A gente já vai entrar de cara aqui num pacote de dados que é sensacional, tá? Para fazer essa manipulação, exploração de dados, tá? Que é o pacote dplyr. Se você tiver ele instalado na sua máquina, você vai digitar o seguinte, ó, library dplyr, né? Que é o nome dele. Ok, se você não tem, você copia esse nome lá no seu navegador de preferência, cola ele no seu navegador, na barrinha de busca, coloca o R na frente, faz essa busca e descobre onde que ele está depositado, né? No caso, ele está depositado no CRAN, ok? Se ele está depositado no CRAN, o que você faz? Você vem aqui e digita install packages, entre aspas, você coloca o nome dele e faz a instalação. Como eu já tenho ele instalado na minha máquina, tá? Eu não vou executar essa linha, mas eu vou executar a linha 2, que é fazer o quê? Carregar o pacote, tá? Eu já expliquei em algumas aulas anteriores, né, que eu gosto da dinâmica do seguinte, é de abrir o pacote, né, para eu poder usar uma função que está lá dentro, ok? Beleza, Jean, entende? Então, carreguei o pacote, tá? Ele já está aqui pronto para uso. Vou criar um objeto, tá? Só para a gente ganhar tempo. Eu coloquei ele aqui já, beleza? Então, cria um objeto que é um data frame, tá? Então, ó, gene A, B, C, D, amostra 1, amostra 2, amostra 3 e o grupo, beleza? Jean, e aí, como que eu começo a manipular dados, né? Primeira coisa, pessoal, filtro, tá? Eu quero dados, vou fazer assim, ó, melhor, filter, né? Esse é a função ali desse dplyr, né? O filter. Eu quero filtrar de quem? De dados expressão. O seguinte, eu quero amostra 1, né? Que é a minha coluna maior do que 3, ok? Beleza, ó. Então, daqui de dados de expressão, agora ele aplicou um filtro. Que filtro? Ele pegou o dados de expressão, pegou a amostra 1, tá? Que é a minha primeira coluna, e falou, olha, eu quero só os que são maiores do que 3. Então ele entrou, 4.0, 3.8. Já, mas o 2.8 não é maior do que 3. Por que ele entrou aqui? Porque isso aqui está sendo considerado na amostra 2. O que eu estou considerando é a amostra 1. Tá? Então, ó, perceba que ele construiu aqui um data frame, né? Uma tabelinha de dados. O que eu posso fazer? Vir aqui e salvar ele. Ó, salvar em dados. Por exemplo, dados filtrados. Dados filtrados. Recebe, né? Ó, o operador de atribuição. Então, recebe aquele resultado aqui. Então, se eu digitar print dados filtrados, ó, eu consigo visualizar ele aqui, ou clicando aqui em cima também, eu consigo visualizar a tabelinha de dados aqui. Tá? Legal, já interessante. Então, já aprendi a fazer filtro. Se você quisesse uma outra condição aqui, maior ou igual a 2, menor, igual, diferente, né? Aí você pode usar aqueles operadores que a gente já discutiu em aula, que está aqui na playlist, beleza? Belezinha, já. Tá, vamos lá. Outra coisa é seleção, tá? Como assim seleção? A gente tem a funçãozinha aqui, ó, o select, ó, também é do dplyr. Gente, a gente vai ter um monte de função aqui, ó, do dplyr. E tudo, ó, relacionado ao select, porque eu digitei o sele, né? É o select, underline, select all, select add, enfim, tá? Então tem vários aqui. Então vou utilizar o select, ok? Para selecionar quem? Dados, expressão, e vou colocar aqui quem que eu quero selecionar. Quais são as colunas? Eu quero a coluna gene, eu quero a coluna amostra 1 e eu quero a coluna amostra 2. Beleza? Eu não quero nem a amostra 3, nem o grupo. Tá? Então é isso que está acontecendo. Então eu tenho o meu dado original, certo? Apliquei um select. Então eu selecionei somente as colunas. Tá? Então essa funçãozinha do select é para selecionar. Ok? Da mesma forma que a gente fez ali em cima, eu posso fazer aqui. Ó. Então dados selecionados. Ó. Selecionados. Recebe. Opa. Dados selecionados. Bem, recebe. Select. Ok.
poderia aplicar um print ou só plotar esse nome aqui, enfim, tá? Então ele já apresenta aqui para mim na tela aquele resultado, tá? De seleção. Ótimo. Tá. Jean, depois de seleção, né? Vamos criar uma nova coluna, tá? Como assim, Jean? Ó, vamos lá. A função é o mutate, tá? Mutate, eu vou chamar um nome, então, da minha tabela, que é dados expressão, e vou criar a seguinte coluna, média. Média recebe. O que eu quero aqui? Eu quero amostra. Deixa eu ver aqui. Fazer o seguinte. Amostra 1 mais. Supondo que já tem a função da média, tá, pessoal? Que não é, mas supondo que não existe, você queira criar, né? Ou fazer um cálculo aqui diferente. Eu vou fazer assim, ó, amostra 1, amostra 2 e amostra 3. Soma todo mundo, né? E divide por 3. Né? Por que divide por 3? Porque eu tenho 3 amostras, certo? Fazendo isso daqui, pessoal, eu chego... Deixa eu só ver se eu fechei todos os parênteses certinho. Fechei. Então eu chego aqui, ó. Gene, amostra 1, amostra 2, amostra 3, o grupo e a média agora. Tá? Então ele somou esses 3 valores aqui e dividiu por 3. Somou esses 3 aqui e dividiu por 3. Somou esse, e assim por diante. Tá? Ok. Então ele fez isso. Então eu posso vir aqui e já dar um nome nesse arquivo, né? Então dados mutados, né? Mutados de mutate ali, tá, pessoal? Mas é porque você criou uma nova coluna. Opa, não é menor. Assim, ó. Ok, ó. Então se eu chamar dados mutados, ele já vem com a média aqui. Ou se eu clicar aqui em cima, né? Prontinho. Beleza, Jean. Entendi, tá? Eu posso fazer também, pessoal, ordenação de linhas, tá? E... Opa. Tá, ordenação de linhas. Como que eu posso fazer isso? Já vou criando um objeto aqui, ó. Dados, tá? Ordenados. Recebe. A função é arrange, tá? Arrange dados expressão, tá? E eu vou ordenar de acordo com a amostra 1. Olha que legal. Então, se eu imprimir na tela aqui, ó. Então, a amostra 1 foi do menor para o maior, tá? Então, 1.2, 2.5, 3.8, 4.0, tá? Então, sendo que antes era, né, ó, 2.5, 4.0, então era bem embaralhado. Então, agora ficou ordenado, tá? De acordo com a amostra 1. Beleza? Já poderia ordenar de acordo com a amostra 1 e a amostra 2, enfim, fazer junções de variáveis, poderia, tá? Separar por grupo, poderia, tá? Mas isso a gente faz mais para frente, porque aqui é mais uma manipulação, introdução à manipulação de dados. Tá? Ok, tá? Então eu poderia fazer um resumo também, tá? Esse resumo de dados, como que é, né? Eu tenho a funçãozinha summary. Aí. Cadê? Isso, é com 2. Summarize. Cadê o Z? Aí. Summarize. Vou chamar meus dados. Dados de expressão. E olha o que eu quero, pessoal. Eu quero uma média, tá? De amostra 1. Recebe. Aí eu já vou aplicar a função de média. Média. Amostra 1. Tá? Então eu posso fazer isso aqui. Ele vai resumir para mim, ó. Média amostra 1, 2.875, tá? Ok. O que ele fez? Ele somou tudo isso daqui e dividiu por 4, né? Somou 2.5, 4.0, 1.2, 3.8 e dividiu por 4, porque são 4 elementos. Ok, então eu tenho um resultado, tá? Então eu poderia salvar isso daqui, por exemplo, média, alguma coisa assim, tá? Ok, eu posso usar, pessoal, um operador. O que é isso? Operador pipe. Olha que legal, tá? O operador pipe, ele é o seguinte. Eu gosto de relacionar ele com a palavrinha, tipo, ou com o termo, né? A partir. Como assim, Jean? A partir? Ó, presta atenção. Você tem aqui, ó. Eu vou criar aqui um dado manipulado.
Tá? Dado manipulado. Ou dados, né? Isso, já dados manipulados. Pode ser. Tá. Eu vou pegar dados expressão. Olha só. Só guardei lá dentro. Então, esse dado expressão veio para cá. Beleza? Beleza, Jean. Mas, ó, a partir disso, esse é o operador pipe. Tá, então, a partir disso daqui, a partir do momento que eu coloquei o dado expressão lá dentro, ó, o que tu faz? Tá? A partir desse dado expressão, faça o seguinte. Tá? É isso que quer dizer. Filter. Tá? Filtra para quem? Para a amostra 1 maior do que 3. Mas, Jean, você não tem que colocar um nome aqui, dados, expressão, igual a gente fez aqui em cima? Não, porque ele já está considerando. Porque, ó, a partir disso, então, a partir desses dados de expressão aqui, tá? Considera a amostra 1 maior do que 3. Ou eu poderia colocar, considere a amostra 1 maior do que 2, por exemplo, né? Eu vou colocar 3 aqui. Ó, pronto. Onde que tá, Jean? Tá aqui, ó, em dados manipulados. Ah, legal. Então, ele já fez o filtro. Sim. A partir disso... A partir desse filtro, tá? O que eu quero que ele faça? Então, select de, eu quero o gene, né? Eu quero a amostra 1, eu quero a amostra 2, ó. Tá? Então, ele vai selecionar somente essas colunas, gene, amostra 1 e amostra 2. Legal! Então, eu já posso colocar aqui, já, sem executar... Ali eu já posso colocar o a partir disso? Sim, a partir disso, tá? Quero fazer outra coisa. Mutate. Quero criar uma nova coluna chamada média, que vai receber o somatório de amostra 1, amostra 1 mais amostra 2, certo? Vamos dividir isso daqui por 2, beleza? Beleza. A partir disso, vamos fazer o seguinte: arrange, né, ordena para mim conforme a média. Nossa, como que vai ficar tudo isso? Vamos ver. Tá, vem aqui, eu posso clicar dando dado manipulado. Então, filtrei para as amostras maiores do que 3, ok, na amostra 1, tá? Então, 4.0, 3.8. Selecionei apenas gene, amostra 1 e amostra 2. Então, gene, amostra 1 e amostra 2. Criei uma nova coluna chamada média, tá? Que ela vai ter a média da amostra 1 com a amostra 2. Beleza? Ok. E aqui eu ordenei de acordo com a média. Então, 3.4 primeiro, para depois o 4.0, tá? Ok. Então, a gente fez isso daqui, tá? Poderia fazer em linhas separadas. Poderia utilizando o pipe. Então, fica a teu critério. Beleza? Beleza, Jean. Por último, tá? Aqui na aula, pessoal, vamos utilizar o agrupamento. Como assim, agrupamento, tá? Eu posso colocar assim, ó, dados grupos. Tá? Dados agrupados recebe dados, expressão, tá? A partir disso... Opa. Assim, a partir disso, olha a funçãozinha group by, tá? Group by, aí eu vou chamar o que? Grupo. Como assim? A partir dos dados de expressão, agrupa para mim o grupo 1 e o 2, tá? Então, ele vai unir esses grupos aqui, o grupo 1, depois o grupo 2, tá? Ok, então, a partir disso daqui, vamos ver como que ele vai agrupar, né? Pronto. Hoje, mas não mudou nada. Sim, na verdade ele mudou. Ó. Tem o table, tá? Agora isso aqui é um outro tipo de objeto, tá? E eu tenho um grupo ali, o grupo. Tem 2 grupos, ok? Grupo 1 e o grupo 2. Esse table aqui, ele é tipo uma tabelinha de dados, tá? Que daí ele já traz a estrutura da sua variável, ó. Tipo, caracteres, double, caracteres, que no caso aqui é fatores, né? Seria fatores. Eu poderia configurar isso aqui. E vamos lá. Ó. A partir desse agrupamento, tá? O que eu quero que faça? Agora eu vou usar uma funçãozinha que é o summarize, agora com S, não com Z, tá?
summarize, e vou chamar assim, ó, média amostra 1 recebe, tá? A média da amostra 1. Beleza. Vírgula. Posso colocar aqui na mesma linha para não te confundir. Soma amostra 2, tá? Recebe um sum, né? Que vai fazer um somatório ali da amostra 2. Ok. Se eu aplicar isso daqui, olha lá. Isso é o agrupamento. Então agora eu tenho um grupo. Então o grupo 1, qual é que é a média amostral do grupo 1? 1.85. Tá? Qual que é a média amostral do... a média, tá? Da amostra 1 agora para o grupo 2? 3.9. Tá? Beleza, vamos para a soma. Qual que é a soma da amostra 2 para o grupo 1? 5.1. E a soma da amostra 2? 7. Como que ele fez já? Não, grupo 2. Então ele somou esse daqui, 4.2, com esse 2.8. Tá? Beleza, então, ó. 6, 7. Tá? Ele fecha o 7. Ele fez esse somatório aqui também de 2 com 3.1, que fechou em 5.1. Deixa eu só abrir aqui mais. Aí. Tá? Média, mesma coisa. Então ele pegou o grupo 1, então ele somou este com este, dividiu por 2, somou este com este, dividiu por 2. Por isso que entraram esses valores aqui. Tá? Beleza. Então, pessoal, essa foi a parte de introdução à manipulação de dados, tá? Próxima aula a gente vai trabalhar com um dado real, tá? Aplicando o que a gente viu aqui, ainda continua sendo uma introdução à manipulação de dados, só que é algo mais aplicado, tá? E mais para frente a gente vai entrando em algumas coisas mais complexas, algo mais a ver ali com a ciência de dados em si mesmo dentro do R, belezinha? Então, espero que tenham gostado da aula, espero ter você comigo na próxima aula. Valeu!